Meus amigos, nesse vídeo aqui nós vamos falar da reforma trabalhista em si, do trâmite, né? É até um aspecto bem ligado a um histórico recente desta lei que modificou profundamente a área trabalhista. Você se lembra bem em 2016, agora, né? No final, no apagar das luzes ali antes do Natal, veio o então presidente Michel Temer e anunciou a atualização das leis trabalhistas. Havia inicialmente 9 artigos que seriam modificados. Então, o negociado prevaleceria sobre o legislado, uma atualização. Muito bem, isso foi no dia 23 de dezembro de 2016, no finalzinho ali do ano. Nós estávamos preparando para o Natal. Esse projeto de lei, nós escrevi tanto sobre esse projeto, o projeto de lei número 6.789 foi enviado para a Câmara dos Deputados, a casa iniciadora lá, né? E em abril, mais precisamente no dia 26 de abril de 2017, foi aprovado uma reforma das leis trabalhistas com modificação de quase 100 artigos. Então, iniciou com 9 e aí 100 artigos foram alterados. A mais ampla e profunda alteração das leis trabalhistas desde o surgimento da CLT, né, na década de 40. O Senado Federal, depois de um tempinho aí, né, em julho de 2017, ratificou, homologou tudo que a Câmara tinha feito. Só para esse aspecto histórico, que eu acho que é bom que você tenha sempre em mente, foi aprovado lá em abril, e nesse meio tempo, até julho, o presidente Michel Temer sofreu aquela denúncia, né, de investigação do caso JBS. Então, eu estava acompanhando todos os dias o trâmite da reforma trabalhista, jamais pensei que a reforma poderia ser aprovada naquele turbilhão político. Foi um ledo engano. Ao invés de deixar a poeira baixar ali para que o Congresso estivesse com condições de debater uma lei tão importante, o que o governo fez? Ele, para demonstrar que estava vivo, pegou esse projeto e colocou para frente. O Senado Federal, que era para ser a casa revisora e revisar cada um dos pontos de uma forma detalhada, atenta, se prestou a um órgão homologador e não fez nenhuma modificação. As modificações que eram para ser feitas, você lembra bem disso? O presidente Michel Temer falou: fiquem calmos, Senado, senadores, que vocês quiserem modificar, eu vou fazer com medida provisória depois. E assinou até uma carta falando isso, né? Então veja, o que era para ser um processo legislativo regular, né, o presidente falou que editaria uma medida de urgência posteriormente. Muito bem. Em 13 de julho, depois de aprovado pelo Senado, o projeto de lei foi promulgado, sem nenhuma alteração. E aí, de julho até novembro, teve uma vacatio legis, né? No dia 11 de novembro, a reforma trabalhista entrou em vigor, sem nenhuma medida provisória. Muito bem, então é isso, tal, vamos, vida nova, vamos tentar adequar. Só que aí 3 dias depois, o presidente Michel Temer honrou o que ele tinha prometido para os senadores e editou uma medida provisória, a reforma da reforma. A MP, que você tem aí no livro, né, a MP 808 de 2017. E aí, várias alterações. E a MP tinha bons aspectos. Por incrível que pareça, tratava de uma forma mais detalhada de vários pontos, como o trabalho das mulheres grávidas em ambientes insalubres, o trabalho intermitente e tantos outros pontos mais detalhados.
Só que essa MP não foi votada, porque o presidente Michel Temer estava novamente respondendo por uma outra denúncia na Câmara. Então, não tinha ambiente político para isso. Muito bem, a MP perdeu a vigência e teve vigência só nesse período, de novembro a abril de 2018. Ela está no livro indicada porque durante esse período teve vigência. Eis que surge depois uma portaria do Ministério do Trabalho ressuscitando alguns pontos da MP. Essa portaria está aí, a portaria 349 de 2018. Nós questionamos a sua legalidade, mas ela está aí, vigendo. Tá legal? Então foi esse o trâmite. Eu vou encerrar o vídeo, mas antes disso eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. A reforma trabalhista, pessoal, ela alterou partes estruturantes. O próximo vídeo é sobre princípios. Nós vamos ver que ela alterou até princípios. Mas 4 pontos eu chamo a atenção para você ir lendo aí no livro e bem assim preocupantes. É a flexibilização, não a flexibilização clássica lá no direito coletivo, que as partes são iguais, tem o sindicato, mas é a flexibilização individual. Em mais de 13 pontos, a reforma trabalhista deu a possibilidade para empregado e empregador negociar tete a tete, pessoalmente. Tem aqui, você acha no livro, na sua 5ª edição, um quadrinho, possibilidades de transação individual criadas pela reforma, teletrabalho, vários aspectos de jornada, né? Então, esses pontos que preocupam, né? Outro é o direito coletivo. O direito coletivo, pós-reforma, ele é outro direito coletivo. O negociado vale mais do que o legislado em diversos pontos. Nós não sabemos como que isso vai ser apreciado pelo judiciário ainda. Está muito recente. Fique atento a isso. Hoje, a hora que o seu cliente, aí, se você for advogado, chega no escritório, você pergunta o nome e pergunta qual é o sindicato, para você ver a norma coletiva, né? O terceiro ponto para você, assim, ao longo de cada leitura, ficar muito atento, é a rescisão, é o fim do contrato. O então presidente do TST, essa época histórica, ela marcou o direito do trabalho. O Ives Gandra falava que precisava dar validade ao término, precisava dar segurança jurídica ao término. E aí o término do contrato é totalmente modificado agora. Possibilidade do distrato, rescisão anual das verbas, pagamento com quitação geral do contrato anual. Isso é muito forte. O distrato é outro ponto. A possibilidade de transação extrajudicial de verbas trabalhistas é a homologação de acordos extrajudiciais. Isso modificou o direito do trabalho, né? E o quarto ponto, pessoal, é o trabalho intermitente. Para muitos, é o futuro do direito do trabalho que beira a informalidade, né? O trabalho intermitente, eu comentei sobre ele em todos os capítulos, você precisa estar atento. Tá legal? Então eu ia gravar um vídeo bem rapidinho, acabou sendo um vídeo de 8 minutos aqui, mas esse trâmite, o momento político que acabou influenciando a reforma trabalhista, os pontos mais incisivos, fique atento.